Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste e boa madrugada, né? A gente nunca sabe que horas a gente vai assistir uma aula gravada, então, não bem aula, um bate-papo. A gente está no dia 1º de setembro, iniciando um novo mês. Segunda-feira abre um novo módulo e a gente vai trabalhar assim com maior intensidade o princípio dos princípios, ou o direito processual fundamental dos direitos processuais fundamentais, ou a garantia das garantias, que é a garantia processual do devido processo legal. Que a gente começou lá na primeira aula, a gente viu a Magna Carta em 1215, a gente viu, né, nas demais aulas a ideia de que o devido processo legal seria um alicerce, uma base aonde repousa os demais princípios, garantias ou direitos processuais. Então, a gente continua com essa ideia. Né? A gente continua com essa ideia, que o devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, é uma, é uma base na qual se sustentam os castelos processuais, os ritos, né, acima dele. Eu preciso dessa base. Sem essa base, eu não posso falar em processo. Então, sem devido processo legal, não posso falar em processo. Vocês vão ver o devido processo legal com outros nomes na doutrina, certo? A gente está adotando aqui o nome da Constituição, o nome da Constituição. Mas a gente pode adotar como devido processo de direito, porque due process of law, né? Law não é lei, law é direito. Então, já como é uma tradução do due process of law, poderia traduzir por devido processo de direito, porque o direito é maior do que a lei, a gente sabe disso, tem várias fontes, que não só a lei. Então, a gente poderia ver na doutrina do devido processo do direito. Tem alguns que chamam de devido processo constitucional, que é um bom nome também, não há problema nenhum. E tem alguns que vão um pouquinho além, e eles, né, já conceituam de uma forma diferente o devido processo legal do direito fundamental ao processo justo. O direito fundamental ao processo justo seria, né, uma doutrina mais progressiva em cima do devido processo legal, que vai chegar a uma outra identidade, né, mas com essa mesma raiz, da qual eles denominam de direito fundamental, ao processo justo. Então, geralmente, na doutrina, a gente pode encontrar principalmente essas quatro nomenclaturas, mas se referindo, né, aos conceitos, limites, objetivos, natureza e outras coisas, mas que está ali no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Então, a gente tem, né, como vocês já devem ter lido no texto multimodal e visto no nosso módulo, nesse quinto, a gente tem duas vertentes do devido processo legal. Uma vertente que a gente vai chamar de procedimental e outra vertente que a gente vai chamar de substancial. Eu tenho aqui, vocês devem ter visto já que tem um Você Sabia, né? Aquele caso que está ali no Você Sabia, eu vou trazer vários casos assim, principalmente casos, Você Sabia como uma curiosidade de outros países. Esse é um caso americano, julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos, certo? Que vai trabalhar com a ideia do direito dos padeiros em Nova York. E nesse caso, Lochner versus Nova York, há uma discussão que alguns acreditam ser a discussão que inaugura essa divisão entre devido processo legal procedimental e devido processo legal substancial. Vamos lá. Procedimental, porque eu tenho que respeitar na base ou acima da base do devido processo um monte de regras, um monte de princípios. Se a gente for pegar só a Constituição e a gente pegar o devido processo legal, a gente sabe que vai ser um caminho até a efetiva entrega do direito material, até a coisa julgada, ou o trânsito em julgado, em ações como a do controle abstrato de constitucionalidade. Então, vocês sabem que a gente tem um rito, um procedimento que deve ser respeitado. Então, essa é a cláusula do devido processo legal sobre o aspecto procedimental. Você sabe que a gente vai encontrar um acesso às portas abertas do Poder Judiciário para que sejam acessadas pelo jurisdicionado. Tá?
a partir desse acesso, a gente encontra um juiz, que a gente chama de juiz natural, porque a Constituição, assim, né, faz a referência a esse modelo de juiz que deve ser encontrado lá, que é imparcial, como a gente já viu. Então, veja bem que a gente tem uma sequência sempre, né? Eu tenho acesso, encontro um juiz dotado de imparcialidade dentro de um tribunal que não é de exceção. Ó, veja como as coisas começam a fazer sentido dentro da cláusula do devido processo e do procedimento acima dele. Né? Tenho acesso, tenho juiz natural, que deve ser imparcial, e dentro de um tribunal de justiça, de um TRF, de um STF, tribunais já criados e não de exceção. Esse juiz deve me dar contraditório, deve me dar o acesso a um contraditório efetivo, não só um contraditório formal, e a ampla defesa. Né? Eu tenho um amplo acesso às defesas dentro do processo. Além disso, eu tenho prova, eu tenho direito a que não seja produzido contra mim provas ilícitas. Veja que a gente está vendo um monte de coisa que a gente já viu no passado, mas dentro desse caminho, desse percurso, desse procedimento que a Constituição diz que tem que ser mínimo. Então, eu tenho acesso, tenho juiz natural, tenho proibição de criação de tribunal de exceção, tenho imparcialidade, tenho contraditório, tenho ampla defesa, tenho produção de prova somente ilícita, porque a ilícita não é permitida. Tenho o que mais? Tenho segurança jurídica dentro da coisa julgada. A coisa julgada é uma garantia constitucional do processo. Eu tenho publicidade, publicidade que não está no artigo 5º, está no artigo 93, inciso 9, mas ela é dotada de publicidade às decisões administrativas e judiciais, somente se restringindo a publicidade em casos, né, que a lei permite. Então, veja que eu estou construindo meu acesso. Eu tenho que ter duração razoável do processo. O processo não pode demorar, como a gente já viu, tá? Anos a fio, como acontece. Há que se ter um tempo de maturação e de julgamento, mas que esse tempo seja, né, adequado para as partes que estão em litígio. Então, a gente tem uma sequência de garantias processuais constitucionais, de novo, ou direitos processuais fundamentais, ou direitos fundamentais processuais, ou qualquer outro nome que queiram dar na doutrina, a gente está trabalhando aqui com garantias. Eu tenho uma sequência de garantias que me densificam o conteúdo do devido processo legal. Aqueles que não têm condições financeiras têm o direito à assistência judiciária gratuita que o Estado deve prestar. Isso também está no artigo 5º da Constituição. Enfim, então esse seria o devido processo legal sobre o aspecto procedimental. Só que, né, em casos como o Lochner versus Nova York, se começou a pensar numa outra vertente do devido processo legal. Eu devo só respeitar o procedimento ou eu devo fazer um juízo de valoração do direito que está sendo posto em julgamento? Eu devo, né, trabalhar também na substância daquele direito, né, equilibrando, valorando, ponderando, fazendo aqui um juízo de proporcionalidade? Ou eu tenho que simplesmente aplicar o direito que a sociedade, que existe na sociedade? Essa ideia de aplicação do direito está muito ligada a uma ideia, né, de tripartição rígida de poderes, está muito ligado, né, ao passado, quando o Poder Judiciário tinha que meramente aplicar o direito objetivo. Mas hoje já se sabe, pela forma como o controle abstrato que a gente vai ver no final, né, do semestre, se dá, que às vezes o direito ele tem uma parcela dele que é própria da criação que o Poder Judiciário vai realizar a partir do julgamento do caso. Então, quando, por exemplo, no controle abstrato, eu retiro o sentido que um interpretativo que está tendo uma lei porque ela está em desacordo com a Constituição, tá?
o Supremo, muitas vezes, ele manipula a decisão e confere um outro sentido. Então, aí está uma atividade um pouco mais criativa. Mas por que ele fez isso? Porque ele teve que jogar, né, com uma ponderação com os valores que estavam em jogo naquele caso concreto. E são esses casos que a gente tem visto diuturnamente aí, né, dentro dos módulos e dos nossos percursos formativos dentro do semestre. A esses casos, retirar somente do sistema jurídico, fica um vácuo. Então, eles precisam, de alguma forma, de um novo contexto. E muitas vezes, pela decisão de tribunais que são criados para tais fins, tá? Conseguem realizar dentro de uma ordem jurídica posta, como é a nossa, na qual o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da interpretação do texto constitucional, certo? Então, aí estaria aí a vertente substancial do devido processo. Então, a gente tem que se preocupar com esses dois momentos, né? O devido processo legal, que, ao mesmo tempo, garanta a procedimentalização, mas que saiba também trabalhar em equilíbrio com o direito que está sendo julgado naquele processo. E para isso que a gente vai ver que o processo constitucional é um pouquinho diferente do processo civil, é um pouquinho diferente do processo penal, é um pouquinho diferente do processo de trabalho. O processo constitucional é um processo, né, que em determinado momento, como é o momento do controle que a gente vai ver, ele trabalha sobre o aspecto normativo e não no direito das partes. Certo? Maravilha. Então a gente se encontra aí, no módulo 6 com novas dicas aí sobre a matéria de vocês. Obrigado, beijos e abraços. Tchau, tchau.